Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Na Lição, o nosso podcast de estudo semanal da Bíblia. E a gente está muito feliz porque vocês estão acompanhando. Eu vou pedir já de antemão que você compartilhe esse link com mais amigos, inscreva-se nas nossas redes sociais, fique atento também, baixe o nosso aplicativo no S7 Play. Eu sou Marcel José, eu estou aqui com a minha anfitriã, Regina Mendes, para apresentar o assunto dessa semana, que é muito profundo. Nós estamos estudando o livro de Salmos e nós estamos aqui com dois convidados de peso. Você já os conhece do episódio anterior. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você procure aí no nosso canal. E vamos lá para mais um episódio, Regina? Com certeza. Estamos felizes. Hoje é o nosso 4º episódio. Mês de janeiro já está acabando. E eu quero saber de você, como é que está o seu estudo da lição? Você já adquiriu a sua lição? Se não, corra, providencie, porque esse é o seu alimento diário. É ou não é, Marcel? Nós temos aqui o guia de estudo, a gente vai deixar o link aí na descrição, né, Regina? Para que as pessoas possam acessar, quem ainda não conhece, né? Esse material que é riquíssimo e fala sobre a Bíblia. Sim, sim. É o estudo da Bíblia através de lições. O tema que a gente vai abordar nessa semana é sobre o fato de que o Senhor ouve e liberta. E a gente tem um texto base para ler, né? O texto base dessa semana está em Salmo 34, antes da gente ler esse 17, texto, a gente poderia fazer uma oração e até relembrar aqui, quem não assistiu os episódios, quem são os nossos queridos que estão aqui conosco. Pastor Rafael, Pastor Luan Lucas. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. Prazer é nosso, Marcel. Foi bênção e hoje, de novo, vai ser bênção, né? Amém. Assim com certeza. Pastor Luan, pode fazer essa oração para a gente? Oremos em nome de Jesus. Santo Eterno Deus e Pai, somos gratos a Ti pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e pelo estudo da Tua Palavra que nos liberta, Pai, de todo o mal e nos ajuda a entender que o Senhor é um Deus que se relaciona conosco, um Deus que ouve, um Deus que age, um Deus que liberta, Pai. E pedimos que o Teu Espírito Santo continue conosco aqui, nos guiando ao estudo da lição e a todas as pessoas que estiverem assistindo, ouvindo, possam também receber o toque da Tua presença e a sabedoria vinda dos altos céus. A nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, o nosso texto base está lá no livro de Salmos, o Salmo 34, verso 17. Eu vou ler aqui na minha versão. Você que está em casa também, está nos escutando, se tiver a Bíblia aí acessível, pode ler também. Um verso bem simples, mas profundo. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Há muita coisa para falar sobre isso aqui. Um Deus que escuta, um Deus que responde. O que a gente poderia abordar disso aqui? Primeira característica talvez que me chamou a atenção, não sei se chama a atenção de vocês, o fato do salmista também atribuir a Deus características humanas. Um Deus que tem um ouvido, que escuta. O que chama a atenção de vocês nesse texto base, pastores? A minha primeira impressão que eu tenho assim, é justamente essa questão da parte de que Deus ele ouve. Mas ele não só ouve, quanto ele age. É um Deus que age. Ele é um Deus que age. Ele ouve, ele escuta e os livra. Então a gente tem a ideia de que é um Deus que ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que age. Ele é um Deus que ele tem uma reação à sua ação. A gente clama, Deus e ele responde. Ele escuta e responde. Existe uma palavrinha chamada antropomorfismo, que é justamente aquilo que o Marcel falou. Não é quando a Bíblia traz características ou imagens humanas para descrever ações divinas. Portanto, eu gosto muito disso, que demonstra a seguinte coisa para nós. Deus, como se Deus saísse da realidade divina dele e descesse até nós, um pouquinho, né? descesse até nós, né? Para poder estar perto de nós e vivenciar as lutas junto conosco, para dizer a seguinte coisa: olha, eu estou junto com você, eu estou te ouvindo, não é? Algo interessante, que há uma palavrinha no grego chamada splagnosomai, não é só curiosidade para a galera aí, que é compaixão, não é? E a tradução literal é a seguinte coisa:
sinta a minha dor. Toda vez que alguém chamava, né, tipo o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele estava dizendo a seguinte coisa: Jesus, sinta a minha dor, sinta o que eu sinto, sabe? Esteja próximo de mim. E esse verso aqui diz a seguinte coisa, olha, que quando os justos clamam a Deus, o Senhor faz o quê? Escuta, ele vem sentir a dor. Ele vem sentir a dor e trazer solução. Que Deus maravilhoso, ter um Deus, hein? assim, não é? Tão presente, tão próximo das nossas necessidades. Incrível, maravilhoso. E há alguém que conhece um pouco, né, assim, um pouco não, muito, e descreveu isso tão belo nos Salmos, foi Davi. Tem um salmo davídico, né, que ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, né, até os meus ossos não são encobertos de Deus, né? Ali no ventre da minha mãe, sendo gerado, o Senhor me observa. O que a gente pode dizer a respeito disso? E, assim, para quem faz uma leitura superficial, ou mesmo talvez um pouco tímida da Bíblia, isso não causa um estranhamento, né? Mas Deus me conhece tanto assim, né? Sim, e tem uma frase que eu gosto muito de um teólogo chamado Sproul, nessa linha assim, que ele fala assim: saber que Deus sabe tudo ao meu respeito e continuar me amando é de fato o meu consolo definitivo. E é de fato o meu consolo definitivo. Ele conhece tudo. A gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece tanto quanto ele nos conhece. E ele nos conhece e nos ama. Então, é de fato o nosso consolo definitivo. Não adianta usar máscaras com Deus. É verdade. Porque ele vê além das máscaras, né? E isso é interessante e impressionante. Esse salmo é um salmo belíssimo. Música. Um dos mais belos, já né, se Regina? tornou música, cantada por conjuntos, né? E aí a gente percebe assim que tem 4 momentos importantes aí desse salmo, né? Primeiro, que o Senhor sabe todas as coisas. Como é que é o Senhor saber todas as coisas? A gente já acabou de comentar, né? Ele sabe todas as coisas ao meu respeito, mas ao respeito de vocês também. Ele sabe todas as coisas a respeito de todo mundo. Não é? Porque assim, ele sabe, ele está olhando lá de cima agora e sabe exatamente quem é cada um aqui. E aí o nosso consolo é saber que ele nos ama apesar disso, né? E o segundo momento é o quê? Ele está presente em todos os lugares. Como é que é isso? Deus está presente em todos os lugares. Eu uma vez vivenciei, quer dizer, tenho vivenciado muitas vezes, mas a vez que foi mais marcante para mim de Deus estar presente em todos os lugares foi uma vez onde eu ainda não temia ao Senhor. Estava na minha casa sobre os piores efeitos de uma mistura de entorpecentes sem precedentes. E nesse dia, foi o dia que eu preparei para ter mais a experiência psicodélica, vamos dizer assim, mais alucinante da minha vida. E eu preparei a música que eu mais gostava para ouvir no momento que eu tivesse mais doidão. E quando a música começou a tocar, eu falei: agora o negócio vai ficar bom. E aí eu senti uma paz muito grande. E aí eu pensei comigo: irmão, assim, né? Pensei comigo: rapaz, essa paz aqui não é da droga. Porque eu já tinha usado de tudo e não... E eu falei: isso aqui só pode ser uma coisa. E aí eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: você sabe quem é, né? Aí eu falei: sim, é Deus. E aí Deus falou assim: sou eu quem falo contigo. E ali eu tive uma experiência com Deus. E aí esse salmo fala justamente isso, que Deus nos conhece e por mais que a gente esteja nas profundezas do abismo, quem é que vai estar lá? Ele te encontra lá. Agora é engraçado esse aspecto, assim, né? Assim, é curioso esse aspecto, porque Deus vai até mesmo em lugares que a gente acha que ele não vai. Né? Davi fala que até na sepultura ou no abismo, né? Eu acho que a Bíblia usa uma palavra aí, o Sheol. Né, pastor? Deus vai nesses lugares? Como é que é essa relação aí? Ele, né, de fato, a descrição que o pastor está falando, pastor isso, Luan, que Deus está que Deus presente vai em todos nesses os lugares, né? Por incrível que pareça, a Bíblia diz isto: sepultura, abismo. Essa semana, eu tive uma experiência de ver um testemunho de uma pessoa que teve uma experiência da qual ela foi dada como morta,
teve que já estava na parte já ter aberto o peito, autópsia, né? Autópsia. Abriram o peito dela, um médico ficou encucado, era um médico cristão, colocou o seu dedo sobre o coração da pessoa, a pessoa voltou à vida. E aí eu fui ler os comentários do vídeo, eu não vi nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 comentários de pessoas que já passaram por uma experiência tanto quanto parecida. E eu fiquei encucado com isso. Deus, ele ainda assim, ele visita a pessoa de alguma maneira e as pessoas voltaram assim, com a experiência de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não foi só uma experiência assim e tal, um êxtase, vamos dizer assim. Elas voltaram com a ideia de que estiveram no abismo, Deus foi lá, resgatou e falou: meu filho, agora vamos nós. Ou seja, Deus é próximo e ele vai a lugares, né? A lição destaca aqui. Que a nossa mente não consegue entender. Porque ele é Deus. Nós somos limitados em muitas coisas, nós não conseguimos entender. Foi aquilo que a gente viu na lição anterior, não é? Semana se passada, o poderio de Deus se destaca dentro do governo dele, o próprio Apocalipse deixa claro para nós, né, de que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Pensa só, isso é para demonstrar para nós que se ele detém todo o poder, ele está em todo lugar, mas que o objetivo dele é continuar cuidando e dando oportunidade de salvação. E libertação àqueles que se encontram naqueles momentos, né, complicados de vida ali. A Regina, ela fez um comentário a respeito da máscara, né, de que não adianta você disfarçar. Sim. E aí, uma vez eu ouvi uma frase, Regina, foi inclusive até do pastor Daniel. Ele deve ter, se eu não me engano, ele fez uma referência, mas eu não me lembro a referência agora, mas a primeira vez que eu ouvi essa frase foi dita por ele, dizia assim que o homem busca máscaras para se esconder e Deus busca as máscaras para salvar. Revelar, né? Se revelar, justamente, que é o caso, por exemplo, da sarça ardente ali, né? Deus fez ali toda uma coisa para se revelar. Então, Deus é sempre assim, se revelando, usando meios para poder chamar. O homem, ele busca motivos para se esconder, busca motivo para julgar, para acusar. Mas quando a gente vê o Deus da Bíblia, ele busca motivos para salvar. E ainda nesse salmo a gente percebe que o poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. E por último, lá na última, dos 139, 19 a 24, a gente vê que Deus é santo. Um salmo completo. Né? Que vem falando que o Senhor sabe todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares, o seu poder é ilimitado e Ele é santo. Né? Então, por mais que a gente queira se esconder, por mais que a gente não entenda os porquês, Deus, ele está muito além do nosso entendimento. Muito além do nosso entendimento. E o conhecimento de Deus sobre o salmista é tão grande que nem mesmo a gente fica assim, a gente conta a nossa vida a partir do quê? A partir de quando a gente começa a andar, quando a gente nasce, né? Mas não. Deus lá no ventre da mãe já sabia tinha conhecimento da gente, quem né? você era, quem eu era, né? O cuidado de Deus é expresso também de outra maneira. Um salmo também muito belo. Salmo 40, né? Ele coloca: depositei minha esperança no Senhor, ele se inclinou, de novo, né? Ele se inclinou para mim, me ouviu o meu grito de socorro. Mas ele fez mais, ele agiu de novo, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha firme. Então, assim, esses salmos e muitas das descrições dos salmistas garantem o cuidado divino para a gente, né? E é um salmo que a gente explorou também muito aqui, né? Salmo de Davi, 121, eleva os meus olhos para os montes, né? De onde vem esse socorro? Como é que esse cuidado de Deus, como a gente deve entender esse cuidado de Deus a partir da perspectiva que o próprio salmista coloca, né? Das descrições também e das comparações, né, com o Êxodo, por exemplo, com outros eventos que foram também da revelação do cuidado de Deus. Como é que nós podemos ficar em paz com a garantia do cuidado divino, pastores? O Salmo 40, ele replica as mesmas ideias do Salmo 18, que vai ser replicado lá no livro de 1 Samuel, quando Davi escreve sobre isso. Então, eu gosto de ver a seguinte coisa.
Davi escreveu, então, esses salmos, trouxe essas palavras nos piores momentos da vida dele. Pensa só, Salmo 18 vai dizer que Davi estava sendo perseguido por Saul, não é, com milhares de soldados, aquela coisa toda. Ele dizia assim, poxa, por que eu estou sendo perseguido? Por que no meu caminhar, a minha família precisa passar por essas dificuldades todas? Né? E ele não entendia, de fato, os porquês daquilo. Mas o incrível era que a confiança que ele tinha em Deus para poder escrever tudo isso não se limitava a cobrar a Deus, se limitava agora a confiar de que em cada aspecto da sua vida Deus estava cuidando dele. Tanto que eu gosto muito do Salmo 18, verso 1, quando ele vai descrever então esse caos terrível, ao invés dele começar a descrever, brigar com Deus, aquela coisa toda, ele começa a dizer a seguinte coisa, olha, eu te amo, Senhor, a força minha, porque o Senhor é a minha rocha, o meu libertador, a minha cidadela, o meu Deus. É um Deus que está próximo, que acompanha a gente no nosso caminhar, acompanha a gente nas dificuldades da vida, né? E trazendo para o nosso dia a dia aqui, ele se relaciona conosco quando a gente está tendo dificuldade na faculdade, às vezes, né? Temos alguns jovens aí que estão fazendo faculdade. Pensa só, meu, são perseguições que a gente passa ali, né? A gente tem visto que as dificuldades que a gente tem passado hoje em relação aos relacionamentos têm sido de forma assim gigantescas. E esse salmo traz para nós que a garantia do cuidado de Deus não se limita simplesmente a nos libertar de forma 100%, não é? Dessas dificuldades, mas ele me traz a certeza de que esse cuidado ele é contínuo, ele é específico para cada pessoa em cada momento da vida. É pessoal, né? É pessoal. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se está escrito no livro, não sei se é no Caminho a Cristo ou é no Vida de Jesus, mas diz essa parte da pessoalidade do relacionamento entre Deus e cada pessoa, diz assim, que o relacionamento entre Deus e cada pessoa, ele é tão particular e pleno, que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa pela qual Deus estivesse dado o seu Filho. Porque quando a gente passa a ter um relacionamento com Deus, esse relacionamento ele é particular. Eu não posso pegar a minha vida, a minha caminhada, a minha experiência cristã e replicar na vida de vocês, nem mesmo na vida da minha esposa. Não posso. Ela é particular, ela é minha experiência. E aí a gente vê que quando a gente desenvolve essa experiência, a gente nossa mente expande, nosso joelho se dobra de saber que o nosso socorro vem dele. Ele vai me socorrer. Ele estava lá comigo no abismo. Ele não vai estar aqui no Vale da Sombra. Ele nos dá garantia do seu cuidado. Então, ele dá essa garantia vem dele através da própria história, né? Através da nossa experiência com ele. Justamente. Então eu posso olhar para trás e ter a garantia de que Deus está cuidando de mim, né? E o que acho impressionante é que ele provê, por mais que esteja tudo tremendo no mundo, ele faz com que fique firme para que os seus pés não vacilem, para que você não titubeie, que você entenda assim, está o caos e você ainda está conseguindo andar em segurança. Aí me lembra a história que o Luan falou assim, do primeiro encontro dele com Jesus. O mundo ao redor dele estava o caos e de repente ele sentiu paz. Deus segurando o mundo para que o quê? Para que você não vacilasse os seus pés ali naquele momento e escutasse a voz dele. Então, Deus é o guardião de Israel, né? Ele é a nossa sombra quando estamos cansados, quando estamos com calor, quando estamos com dificuldades. Então, ele vai colocando o caminho, né, para que a gente possa andar com mais segurança. Verdade, verdade. Que Deus lindo, né? Não, é demais. Eu acho interessante quando a Bíblia deixa claro a seguinte coisa, que Deus vai mover céus e terra, mesmo que seja para um pecador que se arrepende, não é? E como ele fez, né? Isaías mesmo no capítulo 40 vai falar sobre isso, não é? Que o rei Ezequias então estava mal, né? Aquela coisa toda, ele vira para o canto, né? Deitado lá, Isaías vai lá e diz para ele, você vai morrer. Senhor, eu fiz tanta coisa boa, então, poxa, eu não quero morrer. Né? Isaías volta para ele e diz o seguinte, olha, Deus te deu mais 15 anos. E para provar isso, Deus vai te dar uma prova real, uma prova substancial. Então, quando a gente para entender tudo isso, o que Deus fez para voltar ali 10 graus no relógio de Acabe, meu amigo, são 40... Gente, 40 minutos dentro de um dia de 24 horas. É muita coisa. Deus teve que, como se parasse a Terra, parasse toda a transação, a rotação,
e voltasse à terra, sabe? Voltasse o tempo para provar o seu amor ou a sua fidelidade a uma pessoa. Uma pessoa só. A uma pessoa só. Que dirá aquilo que Deus pode fazer, aquele que se coloca aos seus pés, que clama seu nome e diz assim: Senhor, somente tu pode me livrar. São as garantias do seu cuidado, né? Pensa só. Através de histórias da sua palavra, né? Justamente. Há uma palavra destacada aqui também na nossa lição, que é confiança, né? E há um salmo também que retrata isso, Salmo 31, de 1 a 3. Ele fala: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. E ele continua dizendo: inclina os teus ouvidos para mim, vem me livrar depressa. Ele usa essa figura: seja a minha rocha de refúgio. Então, Deus é esse refúgio na adversidade, a gente pode confiar que Ele é esse refúgio. O salmista vai usar muitos adjetivos, né? Que Ele é o guarda, que Ele é o esconderijo, que Ele é o castelo, Torre. que Ele é a torre. De fato, Deus, ele é esse Deus que guarda. Inclusive, a gente já vê aqui no começo da lição esse verso que ele ouve e ele age. Então, uma outra frase que eu gosto, né? Os nossos clamores, qualquer que seja a mínima da lágrima, ou o menor dos sorrisos, eles não passam despercebidos aos olhos de Deus. E Deus, ele está o tempo inteiro ali agindo. A gente vê também na história de Davi. Davi clama, passou por muitas tribulações, mas Deus livra, Deus age. O Salmo fala, né, que o justo chega a passar por aflições, mas o Senhor os livra. Deus é um Deus presente. Mas esse aspecto da confiança, qual é a nossa parte nessa? Porque assim, o salmista só vai dizer, né, que ele é a rocha, porque ele sabe que se ele for para ali, ele vai estar seguro, né? Seguro. Assim como também a gente leu, né, que Jesus falando do seu próprio povo, né? Quantas vezes eu quis juntar vocês aonde, né? Debaixo das minhas asas, e vocês me repeliram, não quiseram. Tem uma participação nossa para essa confiança se estabelecer ou não? Tem, com certeza. Total. Eu gosto muito o pastor Rafael, ele começou falando da questão de uma palavra hebraica, né? Trazendo agregando. Eu gosto muito de uma palavra grega. Eu gosto muito de uma palavra hebraica que é o Shema, que significa ouvir em hebraico. E ela tem dois significados. Ela tanto é como ouvir quanto obedecer. Então, na mentalidade hebraica, se você... Não existe um sem o outro? Não tem. Se você ouve, você obedece. Aí lá em Deuteronômio 6 tem o Shema, né? Que é: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí vem falando. Então, quem ouve a Deus, obedece a Deus. Não tem como ouvir e não obedecer. Se você ouviu e não obedeceu, você não ouviu. E aí, a nossa parte nessa questão, eu entendo que seja justamente essa parte do Shema, de você ouvir e obedecer. E aí vem construindo uma relação de você ver que ele é um Deus presente. Você ouve ele, obedece ele, e aí... Me lembrou um livro, pastor, do Bonhoeffer, né? Que ele fala que só ama quem obedece, só obedece quem ama, porque o discipulado é uma resposta de amor, né? É amor, né, sendo respondido através de obediência. Uma ação. Foi o que a Regina falou no começo, que Deus, ele ouve e aí ele age. A gente ouve e aí obedece. Seres inanimados, Deus ele falou com a sua palavra para haja luz, né? A luz não existia, aí veio a existir. Então, seres que nem existiam passaram a existir. A Bíblia fala como se já existissem. E nós que existimos, não vamos ouvir? E a lição traz um trecho aqui que eu achei muito interessante, porque a gente está falando do Senhor, que é refúgio na adversidade, né? Como confiar nesse Deus, nesse momento de adversidade? Como é que é passar pela adversidade ainda clamando a Deus e suplicando para Ele, né, a proteção e a segurança? E olha que trecho maravilhoso, que diz assim, ó: a confiança é uma escolha deliberada de reconhecer o senhorio de Deus sobre a vida em todas as circunstâncias. Também marquei esse texto aí, Regina, Não gostei é demais. lindo? Olha só, Bonito. se a confiança não funciona na adversidade, não funciona não tempo funcionará algum. em tempo algum. Então, não é a adversidade que vai mostrar a sua confiança em Deus. Você já tem que viver confiando todo o tempo, né? Você vai viver confiando todo o tempo, na bonança, na adversidade, e acreditando que sim, que esse Deus é que prover o quê? A paz, né? A tranquilidade, né? o sustento e o cuidado. Dificilmente a gente vai ter uma resposta, né,
alguma coisa se a gente não fizer isso num ambiente tranquilo. Tranquilo, verdade. Eu passei por uma experiência um pouco cômica, né? E para mim talvez um pouco trágica, porque eu estava quase, acho que estava no último ano já de teologia, e eu estava em São Paulo com a minha esposa hoje, né? Na época era noiva, e chegou na sexta-feira, eu pensei a seguinte coisa: poxa, eu preciso ir no mercado comprar alguma coisa. Ela vira para mim e disse assim: amor, a gente precisa comprar um shampoo, comprar um creme de cabelo, aquela coisa toda. Se você quer que eu ande linda com você no sábado para ir para a igreja, então assuma a sua responsabilidade. Pensa só. Coisas de mulheres. Pensa só. Cara, eu fiquei pensativo assim, cara, e agora? Eu estava sem dinheiro. E no sábado eu ia viajar para casa de um irmão ainda para pregar numa outra igreja. Disse, poxa, eu vou para outra cidade ainda, vou passear no shopping. E a gente quer fazer um agrado, né? Poxa, tem que ter um pouquinho mais de dinheiro. Justamente. E eu pensei assim, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu só tinha um cartão de crédito naquele momento ali, o limite que eu tinha ainda era pequeno. Aí fomos pro mercado e eu fui o caminho todo reclamando. Poxa, Senhor, vai dar caro, vai ficar caro. Chegou lá, deu um valor assim acima, o dobro daquilo que eu imaginava que eu precisava. Aí voltei reclamando, ela virou para mim e disse assim: você não disse que confia em Deus? Você não disse que Deus é o seu libertador, o seu Deus? Você vive falando isso para todo mundo, por que você não coloca isso em prática? Eu disse, cara, eu vou parar de reclamar, eu vou louvar a Deus. Eu louvei a Deus e eu estava do lado de uma concessionária, eu olhei para cima, para uma Ford Ranger, aquela bonitona e tal, disse, Senhor, quando é que eu vou alcançar os meus sonhos de ter um carro grande desse se eu continuar reclamando? Me perdoe, Senhor, me perdoe. Eu confio em Ti, eu confio em Ti. Nós demos mais uns 10 passos e ela disse assim para mim, amor, o que foi aquilo que está no chão ali embolado? Quando eu abaixei, tinha 3 notas ali. Uma nota de 100, uma nota de 50, outra de 20. Exatamente o valor que eu precisava para aquele final de semana todo. Pensa só. E eu digo assim, cara, pode parecer algo muito simples, mas Deus lida com a gente nas menores coisas da nossa vida. Quando eu realmente deixo de olhar para a dificuldade, para aquilo que o mundo tem vivenciado hoje em dia, que tem buscado soluções em qualquer outra coisa, né? Como o pastor Luan colocou para a gente aqui, a gente busca paz em tanta coisa que não traz paz de forma alguma. Não traz estabilidade. E quando a gente se volta para Deus, quando Ele visualiza que Ele é um Deus que cuida, que Ele mantém, que Ele é o nosso refúgio nessas adversidades, nas pequenas ou nas maiores, a gente vê Ele agindo. E Ele pode, talvez, na vida de alguém que está vendo a gente aqui agora, não agir da forma como agiu comigo. E a gente pode, em algum outro momento, voltar a reclamar. Porque 2 semanas depois, eu voltei a reclamar, porque eu tinha que ir para o mercado de novo, que eu tinha que fazer a mesma coisa, e eu voltei a cair no mesmo erro. Pensa só. Isso me lembra uma meditação, a Meditação da Mulher, que é um livro, né, um livro de leitura diária, para aqueles que não conhecem, e que a gente usa todos os dias, tem uma mensagem para nós. E esse ano teve uma mensagem que me impressionou muito. Vou falar resumidamente, muito parecida com a sua história. A pessoa gostava muito de cremes, e aí ela estava sem dinheiro, estava numa situação difícil e combinou com o marido que ela não iria comprar cremes, porque eles tinham feito um pacto de economizar. E ela foi ao mercado e falou, não, eu vou tentar aqui comprar um creme baratinho, porque um baratinho vai caber no orçamento e tal. E na hora veio a lembrança daquele pacto que ela tinha feito com o marido. E aí ela falou assim, não vou fazer isso. Eu vou confiar em Deus, a gente combinou e eu vou honrar o meu compromisso. E aí, no dia seguinte, ela chega na faculdade, uma amiga de faculdade tinha levado uma sacolinha e falou, fulana, e ela disse assim, não era nem muito próxima, nem muito amiga dela, falou, fulana, é um presente para você, porque você foi tão bondosa comigo, né, e me ajudou a fazer alguns trabalhos. E aí ela fala, pasmem, quando ela abriu a sacola, os melhores cremes cheirosos, e aí ela viu o cuidado de Deus em coisas tão pequenas. Me marcou essa meditação, porque eu falei assim, gente, um creme. E Deus fez isso de maneira muito poderosa também em outras situações, né? Por exemplo, o Salmo 114 descreve isso, né? De maneira poética, ele vai trazer esse momento de libertação também para o povo de Israel, né? E aqui descreve de maneira poética como Deus, né? O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, ou seja, é esse Deus que cuida de creme, mas também é o Deus que faz o Jordão parar, né? É Deus que retrocede o Jordão, que retrocede o mar, e isso tem também
encontra-se, né? Isso tem isso vai se derramar em uma pessoa, na pessoa de Jesus. Como é que a gente enxerga Jesus também atendendo a essas necessidades nossas, né? Que são também de ordem material, mas eu acho que tem algo aí que nenhuma dessas coisas, né, a gente vai preencher com, né, seja com consumo, com alguma outra coisa, mas sim com a pessoa de Jesus, que o salmista também descreve, que Jesus é o defensor e libertador, que ele também atende essa nossa necessidade. Deus libertou o povo de Israel. E eu fiquei muito encantada e comentei bastante esse trecho enquanto estudava a lição, porque assim, a natureza toda a natureza se manifestando e entendendo que Deus é que está no comando. Né? Olha, não adianta, Deus está no comando e Ele vai fazer o que for necessário para nos libertar. Ele vai fazer o que for necessário para nos defender e nos libertar. Então, essa é uma representação da libertação divina dos seus filhos da escravidão do Egito. Então, esse salmo todo está sendo a alusão à escravidão do povo do Egito, a libertação da escravidão do Egito. E o que ele não faz hoje? Eu queria saber de vocês, relacionado à escravidão do pecado. O que vocês me dizem aí? O que vocês têm para dizer para a comunidade que está nos ouvindo agora? Pode falar, pastor. Por favor. Sabe, quando a gente passa por momentos difíceis e parece que a gente não tem ninguém para ajudar a gente. Eu já passei por uns momentos assim, longe, distante, com a cabeça nas nuvens, pensando em gigantes problemas, ligar para um amigo 3 e pouca da madrugada, sabe, morrendo de dor, uma febre alta, e alguém virar para mim e dizer assim: cara, amanhã de manhã, se você ainda estiver vivo, eu vou até você. Pensa só. E às vezes a gente olha para essa realidade e parece que Deus não vai libertar. Êxodo deixa claro para nós que Deus ouviu então o clamor e a aflição do seu povo e criou toda uma história, todo um artifício para ir até o Egito, libertar aquele povo e demonstrar para todos que estavam à sua volta que ele era Deus. A libertação do povo do Egito, com todas as maravilhas, como a Regina colocou para nós aqui, demonstra claramente no passado e agora que Deus realmente vai fazer de tudo. Quando ele realmente se coloca dentro da história, quando ele se personifica em alguém ou uma pessoa, quando ele traz um anjo, né? Quando ele cuida de mim como a menina dos seus olhos, de verdade, né? No carinho, no cuidado ali, isso traz para nós a seguinte certeza, né? Para quem está ouvindo a gente, para quem está nos assistindo aqui, seja o mais profundo abismo, pode ser a mais densa escuridão, lá ele também está. É isso que o salmista está colocando para nós aqui. Eu gosto de ler aqui porque eu quero trazer o nosso telespectador aí. É telespectador, não é? É o nosso ouvinte aí, né? É o nosso ouvinte, né? É isso, nosso ouvinte, para estar assim, passando na lição. E a lição, para entrar nisso aí, porque lição aqui. Aqui tem pérolas muito boas, né? E olha só que interessante aqui, ó, o Salmo 114 também descreve como Deus, criador e soberano sobre os poderes da natureza, salvou seu povo no Êxodo. Olha que incrível! O mar, o rio Jordão, as montanhas e colinas representam poeticamente os poderes naturais e humanos que se opõem a Israel em seu caminho para a terra prometida. Deus, porém, é soberano sobre todos eles. No seu caso, era um poder humano se contrapondo a você. Justamente. Mas Deus é soberano. Olha que coisa maravilhosa. Entender isso. Não é maravilhoso saber que não adianta nem a natureza, nem as pessoas, nem o inimigo de Deus, né? Deus é soberano a tudo. É por isso que quando o salmista diz, olha, quando eu olho para os montes, né? De onde vai vir o meu socorro? Do e ele Senhor. diz, olha, o meu socorro vem do Senhor. Não é? Então toda a realidade que existia para aquela época, quando eles olhavam então para as suas estruturas que lhes protegiam dentro da cidade, tipo Jerusalém mesmo, Protegida, era uma cidade
que de forma alguma alguém poderia entrar. Né? Era inexpugnável de verdade. Pela geografia mesmo? Pela geografia. Porque ela era uma cidade que ficava sobre uma colina. A gente conseguia ver ela a quilômetros de distância. Ela era feita de mármore branco. Ela brilhava, não é? Com a luz do sol, refletia a luz do sol. Mas era muito difícil de conseguir entrar sobre ela. Então as pessoas olhavam para a estrutura e confiavam na estrutura. Então, quando o salmista diz que o Senhor é o meu rochedo, a minha cidadela, o meu refúgio, ele está dizendo a seguinte coisa: olha, ele é aquele que de forma alguma, enquanto eu estou no meio dos seus braços, né, como uma galinha ali que protege os seus filhotes, eu poderei ser assaltado por qualquer dificuldade. Não pelo fato de que eu não vou passar, por às vezes, pelo frio, pela fome, por uma situação complicada de vida, mas que eu sei que nele está o meu refúgio, para que eu corra para ele, para que ele me abrace, para que ele me conforte, que me continue dando paz e colocando no meu coração a certeza de que tudo isso vai acabar, de que tudo isso vai ter um fim. Essa parte que o pastor Rafa falou me faz lembrar muito assim, a cosmovisão que muitas pessoas têm, obviamente diferentes, mas a questão do mundo quanto aquela que é apresentada pela Bíblia, porque a defesa, né, ter uma fortaleza, uma torre, um rochedo aos olhos do mundo é você ter ali uma cidade edificada igual Jerusalém, sobre o monte e tudo mais, ou você ter uma cidade, uma casa, você morar numa casa segurança financeira, ser concursado. Justamente, e a casa segura, câmera e muro alto e tudo mais. Aí a Bíblia ela já vem, já quebra com essa questão. Conceito, justamente, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Já é em vão. E a outra questão, né? Deus como defensor. Deus, ele é o defensor. É claro que a gente tem que tomar também, ter as cautelas, as cautelas, justo. E aí, a outra questão é Deus como libertador. Porque hoje em dia, vamos dizer, na cosmovisão mundana, vamos dizer assim, não cristã, a liberdade... 18 anos. Meu amigo, eu vou fazer 18 anos, vou ser livre e tal, é pura ilusão, né? Eu conto ou vocês contam? E aí, a Bíblia já apresenta dois tipos de liberdade. Aquela que as pessoas acham que tem, mas não conseguem parar de fumar. Foi o meu caso durante muito tempo. De beber, de ir pra balada, de mentir, de fazer, né? Várias... A falsa liberdade, A falsa liberdade. Existe a falsa liberdade e tem aquela liberdade que só o Filho do Homem pode dar. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é a liberdade que o Senhor, que também é um defensor, quer dar ao seu povo. A liberdade, assim, da escravidão do pecado, a liberdade das aflições, das tribulações, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, esta a defesa que Deus quer, que a gente se refugie nele, sobre a sua sombra, sobre a sombra das suas asas, e a liberdade que ele quer. É a liberdade que acalma o mar, né? Eu vou trazer outra pérola aqui, ó. O espírito do Salmo 114 relembra o ato de Jesus de acalmar a tempestade no mar e em proclamar que a igreja não tem nada a temer, pois ele venceu o mundo. Não importa quais são as nossas dificuldades, né? A garantia nós temos através da palavra, né? Que o Senhor vai estar conosco todos os dias, porque Ele já venceu o mundo. Quando Cristo conta a parábola, então, daqueles que construíram sua casa sobre a rocha, não é? E sobre a areia, Ele estabelece justamente aquilo que a gente está falando aqui. A permanência em Cristo traz para nós auxílio, conforto, paz e segurança em meio à adversidade. Porque se assim não fosse, meu amigo, o mundo, a gente usaria da liberdade que a gente tem para escolher e fazer, não é? E não precisaríamos de Deus. Então a nossa necessidade para estar com Deus agora, estar firmes nele, é ter a certeza de que todo mundo passa por aflições. Da mesma forma como Deus traz bênçãos maiores para aqueles que querem estar com ele, ele traz bênçãos também para aqueles que não querem. Mas quando eu firmo a minha vida, né, os meus conceitos sobre a rocha que é Cristo, eu vou entender a mesma coisa que aqueles que estavam no Êxodo entenderam, que é aquilo que 1 Coríntios, então, capítulo 10, no verso 4, vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo.
Amém. Aqui, fechando aqui um trecho que eu achei interessante, que é o que a gente está falando agora, diz assim, ó, com Deus ao lado, os crentes não têm nada a temer. Né? Vamos passar por dificuldades, mas a rocha é quem? É Cristo. Né? E muitas vezes nós passamos por dificuldades e olhamos para o lado e percebemos que tem pessoas que não acreditam em Deus, que não confiam em Deus e que estão vivendo em aparente tranquilidade. Né? Nós não temos que temer isso também, porque nós nós conhecemos a história, o começo, o meio e o final, porque Deus deixou relatado na sua palavra. A única coisa que a gente precisa é confiar. A prosperidade dos ímpios não diz para nós que Deus nos abandonou, de forma alguma. Um último assunto que eu gostaria de puxar aqui para a gente encerrar de maneira assim bacana essa conversa é o fato de que sempre na adversidade o salmista busca refúgio em um lugar. Né? Por exemplo, Salmo 27 ele vai falar, verso 5, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, no seu templo me esconderá e me porá em segurança. O que essa figura diz? Assim, por que o salmista se refere tanto ao santuário quando ele busca refúgio? E o que isso traz de lição para a gente? Para que a gente possa resumir isso que a gente conversou aqui. O santuário, ele nada mais é do que a habitação de Deus. É onde Deus está. E esse mesmo salmista que clama por esse refúgio, que clama por esse socorro, ele diz assim que o meu socorro ele vem do Senhor. O socorro ele vem do Senhor. Se o Senhor está no santuário, o socorro ele vem do santuário, porque é lá onde Deus está. E aí a lição aqui ela apresenta a questão, né, de Deus, Jesus, como um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, que nos ouve, que sabe do que a gente está passando, que nos conhece mais e melhor do que ninguém, e ainda assim nos ama, ainda assim nos ouve. Ele está no santuário e ele vem em direção a gente. O nosso socorro vem do Senhor. Onde é que o Senhor está? No santuário. E é de lá que nos vem o refúgio. Justo socorro. Eu vou aqui para outra pérola, porque eu gosto de extrair as pérolas da lição. E aqui diz o seguinte: o refúgio no santuário supera a segurança proporcionada por qualquer outro lugar do mundo, pois Deus habita no santuário. Sua presença não meramente o templo, como um edifício sólido, oferece segurança. O que oferece segurança não é o edifício. O concreto da igreja. É a presença de Deus. A presença de Deus. Então, a gente aprende aqui que Deus é o nosso refúgio quando, infelizmente, a gente está em pecado. É o nosso refúgio quando a gente está passando por dificuldade, não é? No relacionamento, nas escolhas pessoais, no futuro. Ele é o nosso refúgio quando a gente, infelizmente, talvez não tem nem vontade de ler a Bíblia. Não tem vontade de orar, não tem vontade de fugir de tudo aquilo que o mundo está colocando para nós. Não é? Ele é esse Deus que relaciona-se conosco, que se estabelece como uma rocha e que quer ter esse encontro todos os dias com a gente. Né? Eu gosto da ideia de quando lá no Êxodo Deus se mostrou, Deus trouxe as suas leis e o povo teve medo. Então Deus diz a seguinte coisa: olha, então, para que eu possa me relacionar com vocês, eu vou habitar no meio de vocês. E coloca o santuário naquele momento ali para que eles tenham proximidade. Então, é o que a lição deixou claro para nós. Deus não é um Deus que está distante, mas um Deus que está perto de nós e quer se relacionar conosco dentro da sua realidade, dentro da sua área divina e não dentro da nossa pequenez ou da nossa falta de esperança humana. Pastor, se eu fosse deixar hoje aqui, Marcel, um recadinho, eu ia aproveitar aqui do estudo adicional da sexta-feira que diz assim, ó, a razão pela qual o seu povo não tem maior força é que confiamos demais em nossa sabedoria e não damos ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em nosso favor. Então, cabe a nós aceitarmos, então, esse poder de Deus em nossa vida, deixando que Ele atue na nossa vida e que nós também possamos confiar nele. E aí continua, como que nós podemos confiar nele? E aí fala que nós só teremos vitórias obtidas na sala de audiência de Deus, quando a fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço do Todo-Poderoso, que está escrito lá em Patriarcas e Profetas. Então, podemos sim passar por momentos de dificuldade, mas temos um braço que a gente pode agarrar, que é o braço de Deus Todo-Poderoso. Amém. Então,
a gente pode resumir tudo em confiança. Precisamos confiar em Deus, ter uma experiência de confiança em Deus. Sim, com certeza. Na lição vai ficando por aqui, a gente agradece o fato de você ter ficado conosco aqui, mas a gente pede a sua ajuda para compartilhar esse link com mais pessoas, para que ele chegue aos seus amigos, a pessoas queridas, e eu vou pedir que você baixe o nosso aplicativo S7 Play para receber também em primeira mão os nossos conteúdos aqui. E se você quiser um pouquinho mais do nosso guia de estudos, a gente vai deixar o link também na descrição. Foi muito bom estar com vocês. A gente, infelizmente, vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar em outros episódios nessa jornada pelo livro de Salmos. Muito obrigado. Vamos abençoar a vida das pessoas agora com oração? Vamos orar? Vamos lá, pastor Rafael, por favor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo, o Deus de nossa salvação. Amém. Portanto, assim, colocamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, as dificuldades que temos passado, tudo isso sobre os Teus pés, para que ao termos relacionamento contigo, ao termos proximidade do Senhor, também vejamos o cumprimento das Suas promessas através das bênçãos que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós. Nos faça como testemunhos do Teu amor, para demonstrar o Teu cuidado e carinho para aqueles que infelizmente ainda estão na escuridão desta vida. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.